Assim como foi no dia de Noé, assim será a vinda de Deus. Desperta, igreja. Da alma e do espírito. Sabe quem acha? A palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estudiosos afirmam que a Bíblia ela narra cerca de 8.000 promessas de Deus, sendo que mais de 6.000 dessas promessas já têm se cumprido e algumas outras se cumprirão em eventos escatológicos. Quando nós olhamos para a história das promessas de Deus, a primeira promessa que nós achamos está em Gênesis, no capítulo 3, e o versículo 15, quando o próprio Deus, após a queda do homem, disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa se cumpre milênios depois, lá na cruz do Calvário, quando lá no alto da cruz, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, bradou dizendo: Tetelestai, está consumado. E ali o seu sangue vertido pagou o preço pelos nossos pecados. E João disse: não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Porque o Deus que foi fiel para prometer em Gênesis 3, Ele também foi fiel para cumprir na cruz do Calvário. Porque o Deus que nós servimos é um Deus fiel. Aleluia. Essa foi a primeira promessa da Bíblia. Mas a Bíblia também narra a última promessa, que está em Apocalipse capítulo 22, o versículo 20, quando Jesus brada dizendo: eis que venho sem demora. Aí João responde da forma que toda a igreja deve responder nessa noite. Ele diz: amém, ora vem Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Eu não sei se você acredita, mas o Deus que foi fiel para prometer e cumprir a primeira promessa da Bíblia, Ele também é o mesmo Deus fiel para cumprir a última promessa da Bíblia. E eu vim nessa noite anunciar que Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Você acreditando ou não? Ele vem. E a igreja brada dizendo: vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Foi lindo aqui nessa noite. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e Ele já foi, e vos preparar lugar, e Ele já preparou, virei outra vez. Ele está vindo, e vos levarei para mim mesmo, e eu vou com Ele. Não sei quem vai, mas eu vou com Ele, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Cadê a mão da igreja que acredita? Levante a mão e adore a Deus, que breve virá para cumprir a sua promessa. Glória a Deus. Ele vem, glória a Deus. Glória a Deus. E é a esperança que Ele vem que continua alimentando a igreja. É por isso que mesmo passando por tudo que você passa, você continua pegando a sua Bíblia, vestindo sua melhor roupa e vindo para o culto adorar a Deus. Porque a Bíblia promete que as aflições e tribulações do tempo presente não se pode comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Porque é uma promessa que diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não vai haver mais morte, nem dor, nem pranto, nem clamor, porque todas essas coisas serão passadas. Aí quando Deus promete isso em Apocalipse 21, Ele diz a João: João, escreve isso, porque todas essas palavras são verdadeiras e fiéis. Aí Ele sela a profecia dizendo: está cumprido, eis que faço novas todas as coisas. Oh, glória a Deus. É por isso que essa igreja continua confundindo a mente do diabo.
Porque o diabo tenta cercar de todos os lados, de todas as formas, pensando que tu vai parar, que tu vai desistir. Mas quando deu 5:30, ele viu uma movimentação diferente na tua casa. Mas ele percebeu até do lado de fora, porque dentro ele não entra. Do lado de fora ele percebeu, o chuveiro ligado, tem gente tomando banho, aleluia, a luz do quarto acendeu, tem gente se arrumando. O que é isso? Eu tentei destruir, tentei acabar, tentei desanimar, mas ele perdeu, porque tu pegou a tua Bíblia e veio adorar o nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Já era para você ter dado um glória a Deus. Levanta a mão e adora o Deus fiel que derrotou o inimigo mais uma vez nessa noite. Aleluia. 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 O texto que nós lemos narra a história de Deus com o patriarca Abraão. E a história de Deus com Abraão é uma história de promessas, uma história de alianças, uma história de uma trajetória que talvez alguns de nós não aguentaríamos segundo a visão de uma lógica humana. A Bíblia diz que Deus fala com Abraão estando ele ainda em Ur dos Caldeus, que depois se tornou Babilônia, o berço da idolatria mundial, o primeiro lugar onde os homens se levantaram contra Deus, o primeiro lugar onde os homens quiseram construir uma torre para chegar até a Deus com as suas próprias forças, com sua própria capacidade, e Deus desceu para destruir, porque ninguém vem ao Pai senão através de Jesus Cristo. O berço da idolatria, onde a tradição diz que Abraão era um fabricante de ídolos na fábrica do seu pai Terá. Mas eu imagino ele trabalhando, fabricando os ídolos, as imagens de escultura de deuses pagãos, deuses falsos, deuses mortos, e de repente ele ouve uma voz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Vou para onde? Vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Mas quem é o Senhor aqui nessas imagens? Nenhum desses. Porque todos esses aí tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não andam, aleluia, tem ouvidos, mas não escutam. Eu sou o verdadeiro Deus, que te arranco de Ur dos Caldeus e te coloco no lugar do propósito. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que antes de Deus nos colocar no lugar do propósito, Ele vai nos tirar do lugar de trevas. Antes de Deus nos colocar no lugar do avanço, Ele vai nos tirar do lugar que estamos empacados. Vou melhorar para você entender. Antes de Deus nos colocar na luz, Ele teve que nos arrancar do lugar das trevas. Foi assim com Davi. Davi estava escondido atrás das malhadas do seu pai. Malhadas, na verdade, era o tipo de ovelha que ele tomava conta. Era o pior tipo de ovelha. Ovelha que não era tão comercial, ovelha que não vendia a um preço tão rentável. E ele tomava conta dos piores tipos de ovelha. Ninguém ligando para ele. Até os seus irmãos e seu pai, no momento da escolha e eleição dos reis de Israel, dentre a casa de Jessé, esqueceram de Davi lá no pasto. Mas o Senhor um dia chegou para Davi e disse: Davi, fui eu quem te arrancou de detrás das malhadas e te coloquei como príncipe do meu povo. Ninguém te via, mas eu te vi. Ninguém te conhecia, mas eu te conheci. Ninguém te escolheria, mas Deus está dizendo: mas eu te escolhi, te arranquei e te coloquei no lugar do propósito. Foi assim com Eliseu. Quando Deus tira do arado dos bois e coloca para o arado do reino para profetizar para o povo de Deus em Israel. Foi assim com Gideão, malhando trigo no lugar de pisar uvas. Ele estava malhando trigo para que os midianitas que dominavam sobre Israel não viessem e saqueassem todo o alimento do povo de Deus. Ele se escondeu. Quem sabe nem os israelitas sabiam que ele estava ali, escondido. Ninguém via Gideão, mas ele estava
estava com uma crise de fé, mas a Bíblia diz que Deus apareceu para ele e diz: Gideão, eu estou te vendo, midianita não te vê, israelita não te vê, tu está aí malhando trigo no lagar, mas eu vou te arrancar daí e vou te colocar para libertar o meu povo da mão dos midianitas. Foi assim com Pedro, quando Jesus arranca ele da beira do mar da Galileia, pescando peixes, e o coloca agora na sua glória para o Evangelho, para pescar homens. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus arranca do lugar onde estamos empacados e nos coloca no lugar do propósito. Foi assim com Paulo, tirando ele da vã tradição farisaica e judaica, ele fez um grande apóstolo de Jesus Cristo. Aquele que antes era perseguidor, fez-se perseguido por amor ao Evangelho. Aquele que antes de conhecer a Cristo, pegava cartas de recomendação na sinagoga para perseguir e para destruir a igreja, mas depois de conhecer a Cristo, ele escrevia cartas para edificar a fé da igreja. E não só isso, antes escrevia cartas para destruir, depois escrevia cartas para edificar. Mas um certo dia, ele escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3 da segunda carta, ele disse: eu não só escrevo, mas eis que vos digo que todos nós somos a própria carta de Deus, escrita pelo Espírito Santo. O que é que Paulo quer dizer com isso? Onde você está, você é carta de Deus para aquelas pessoas. Onde Deus te colocou, Ele te colocou com um propósito. E que propósito é esse? Exalar a luz do Evangelho, da glória de Deus. Onde Deus te coloca é com um propósito. Glória a Deus. Na trajetória do pai da fé, muitas vezes ele fraquejou, muitas vezes ele quis saber como é que ia acontecer, muitas vezes ele pestanejou naquilo que Deus já tinha prometido. Já pensou? O pai da fé passando por momentos de crise de fé, o pai da fé tendo momentos que titubeava na sua fé. Como explicar isso? O homem que foi chamado de pai dos que creem, pai da fé, amigo de Deus, titubeou na sua fé. Isso é fácil de explicar. É porque Deus não chama super-homem nem mulher maravilha para o seu reino. Isso é negócio de desenho animado e lá de Hollywood. Deus chama pecadores arrependidos, chamados por sua graça, mas totalmente dependentes da sua poderosa mão, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Eu vou dizer de novo para você entender: sem mim nada podeis fazer. E sabe por que eu me alegro nessa noite? Porque mesmo sabendo que você ia titubear, fraquejar, duvidar, pensar em desistir e em parar, Ele resolveu te chamar. Glória a Deus. Eu não sei se você se alegra com isso, Glória a Deus. mas quando eu paro para refletir, eu penso comigo mesmo: eu não me escolheria, eu não me chamaria, porque eu penso em parar, porque eu penso que não vai dar certo algumas vezes, porque eu penso que não vou suportar. Mas Deus, sabendo de tudo isso, resolveu nos chamar. Sabe por quê? Porque Ele não precisou olhar para você e ver alguma coisa boa em você. Não, Ele não viu nada de bom em você para te chamar, mas Ele olhou para si mesmo e viu nele a graça, viu nele a misericórdia, viu nele o amor, viu nele o perdão, e disse: eu vou chamar. Quando Ele pensar em fraquejar, eu vou fortalecer. Quando pensar em desistir, eu vou pegar na mão e vou dizer: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Sou eu que te esforço, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Levanta tua mão essa noite em nome de Jesus.
Eu não sei o que você pode entregar a Deus nessa noite, se é um glória a Ele, se é um aleluia, mas eu ministro sobre a tua vida a força de Deus nessa noite. Ele sabe exatamente o que você está passando, Ele sabe exatamente como você chegou aqui, e pensando, eu não vou conseguir mais andar, eu não vou conseguir mais prosseguir, eu não vou conseguir mais ir adiante, mas Deus está dizendo que Ele disse a Elias: come e bebe, porque muito longa é a tua jornada. Come da palavra, bebe do Espírito, porque tem muita coisa para viver a presença. Aleluia. Glória a Deus. Era para Abraão ter deixado a sua parentela, mas o capítulo 11 de Gênesis diz que ele saiu com toda a sua família. Seu irmão Arão faleceu, seu sobrinho Ló foi com ele, seu pai Terá liderou todo o povo que saiu de Ur dos Caldeus, mas chegaram a uma cidade chamada Arã. Ali pararam por um tempo. O pai de Abraão ficou tanto ali que ali mesmo morreu. Alguns estudiosos dizem que talvez pela terra de Arã, deu o nome do seu filho que faleceu. Os traumas empacaram a vida do pai de Abraão. Ele ficou tanto ali pensando no que já passou, pensando no que já foi, pensando no que não mais existe, que ele não conseguiu caminhar, avançar na sua trajetória. E por incrível que pareça, isso se parece mais conosco do que você imagina. Porque muitas vezes nós estamos presos naquilo que já passou, naquilo que já morreu, naquilo que já ficou lá atrás, e não conseguimos avançar para o propósito que Deus tem para a nossa vida lá na frente. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para dizer: esquece o que já passou, deixa o que morreu morto, deixa o que passou no passado, olha para frente e continua avançando, porque eu tenho algo novo para a tua vida. Não, você não precisa morrer em Arã, não, você não precisa empacar na jornada. Deus tem mais caminho para você trilhar. Mas irmão, eu não consigo. Era o que Josué pensava. Deus chega para Josué no capítulo 1 do seu livro e diz: Josué, o meu servo Moisés está morto. Agora, Josué, é com você. Mas Senhor, como é que eu vou fazer, Josué? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Sabe o que Deus está fazendo aqui nessa noite? Deus está curando traumas do passado. Deus está apagando coisas que estão te empacando, te segurando lá atrás. Mas já foi pregado aqui pela irmã Ivanilda. Ele é médico dos médicos, ele é psicólogo dos psicólogos, ele é psiquiatra dos psiquiatras, e ele está apagando todo o trauma, toda dor, toda mágoa do passado. E ele está dizendo: tem algo novo para você, tem algo maior, tem algo melhor na minha presença. Glória a Deus. Terá morreu. Ali era para Abraão ter deixado a sua parentela por completo, mas ele ainda teima e leva o seu sobrinho Ló. Isso fugia tanto do propósito de Deus, que a terra que mais tarde foi chamada de terra que manda leite e mel, ou seja, não precisava nem plantar, ela mesmo dava o seu fruto. Quando Abraão chega lá, ela está em total fome, em total seca. Aleluia. Porque ele chega lá não em conformidade total com a vontade de Deus. E quando o homem não está em total conformidade com a vontade de Deus, o próprio Deus se encarrega em fechar as portas. E quando Deus fecha as portas, não é para te matar,
Não é para você parar. Não é para você entregar os pontos. É Deus dizendo: eu estou te atraindo de volta para o propósito. Todo não de Deus tem propósito de te trazer de volta para a sua presença. Toda porta fechada de Deus tem um propósito de te trazer de volta para a presença. E Deus está dizendo a alguém nessa noite: fui eu que não permiti, fui eu que fechei as portas, fui eu que não permiti acontecer para te trazer de volta para o centro da minha vontade. Muitas vezes tem coisas que dá errado porque o próprio Deus fez dar errado, para que lá na frente você olhe para trás e diga: a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Uma rincha acontece entre os pastores de Ló e de Abraão. Naquele momento eles se separam. Cada um vai para o seu lado. E a Bíblia diz no capítulo 3 que imediatamente, quando Ló se aparta de Abraão, o Senhor aparece a Abraão e diz: eu vou multiplicar a tua descendência como as estrelas do céu, como as areias da terra. Oh, glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas imediatamente quando Ló saiu da vida de Abraão, foi que Deus apareceu, que Deus falou e que Deus renovou a promessa. Sabe por quê? Porque Ló significa véu, e era como se um véu estivesse posto sobre a vida e visão espiritual do patriarca. Enquanto Ló estava com Abraão, ele não avançava. Enquanto Ló estava com Abraão, as portas não se abriam. Enquanto Ló estava com Abraão, ele não ouvia a voz de Deus e as promessas não se renovavam. Mas no mesmo instante que Ló se apartou de Abraão, o Senhor apareceu, o Senhor falou e o Senhor renovou promessas. Deixa eu te dizer uma coisa: tem muito Ló atrapalhando a vida do servo de Deus. Tem muita gente que ainda não está vivendo o propósito porque está com um véu posto sobre a sua visão espiritual. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu estou arrancando o véu, estou te dando visão e estou te dizendo: avança, avança, porque aquilo que estava empacando, eu estou arrancando da tua vida. O que é véu, presbítero Bruno? Um véu pode ser amizades, um véu pode ser relacionamentos, um véu pode ser práticas, vícios, pecados de estimação, lugares que não agradam a Deus, palavras que você não deveria falar, coisas que você não deveria ver, coisas que você não deveria ouvir, lugares que você não deveria ir. Tudo isso se torna um véu que cega a vida de muitos servos de Deus. Mas Deus está te dando visão, Deus está abrindo os teus olhos e Ele está dizendo: velho, a tua cara nunca mais. Eu estou abrindo os teus olhos para algo maior. Glória a Deus. Para cá que eu tenho que Glória a Deus. O capítulo 17 de Gênesis se inicia depois de 13 anos de silêncio de Deus com Abraão. Nesse inteirinho do que eu acabei de falar, até o capítulo 17, Ló se separa de Abraão, foi para Sodoma. Abraão recebe a promessa de ser pai de multidões, mas no meio do caminho ele tenta dar um jeitinho brasileiro. Sua esposa, avançada em idade, assim como ele, estéril, e ela propõe com que ele se deite com a sua escrava Agar, para que desse uma força, uma ajudinha a Deus para cumprir aquela promessa. Aleluia. Pensando que Deus precisava de um jeitinho brasileiro, pensando que Deus precisava de atalhos, pensando que Deus precisava de gambiarra. Quando a gente olha para a história, a gente pensa: não, Abraão vacilou demais.
Mas eu não sei você, mas eu me identifico muito com aquela história. Glória a Deus. Muitas vezes nós não aguentamos esperar a promessa se cumprir e queremos forçar a porta. Muitas vezes nós não aguentamos esperar a promessa se cumprir e tentamos ajudar a Deus. Senhor, vá assim, ó, faça assim, vá por esse caminho, faça isso, meu Deus, faça assim. E Deus está dizendo nessa noite: eu não preciso que ninguém me ensine a fazer nada. Você é servo, eu sou Senhor. Você é pequeno, eu sou grande. Você é barro, eu sou moleiro. Acaso pode o barro dizer o que fazer? Sou eu que mando, diz o Senhor. Sou eu que desmando, sou eu que faço, sou eu que desfaço, e tudo acontece do meu jeito, no meu tempo e com a minha assinatura. Glória a Deus. Eu sinto a presença desse Deus. Glória a Deus. Depois disso, Deus passa 13 anos de silêncio. E quando Deus aparece finalmente a Abraão, a Bíblia diz: sendo pois Abraão Glória a Deus. da idade de 99 anos. Quando Deus chama Abraão, ele tinha 75. Quando ele tenta ajudar na promessa, ele tinha 86. E agora ele está com 99. Se naquela época que Deus chamou ele já achava difícil se cumprir alguma coisa do tipo, imagine agora. Glória a Deus. Quando o texto diz que ele estava com 99 anos, a Bíblia está dizendo que ele está pior do que antes, fisicamente, mais velho, avançado em idade, cansado. Aleluia. Glória a Deus. Cansado, fraco. O capítulo 4 de Romanos diz que ele já estava com a sua carne amortecida. Na lógica do homem, nada mais poderia acontecer na vida do patriarca Abraão. Mas o texto diz que, sendo Abraão da idade de 99 anos, com todas as suas limitações, com tudo que a lógica humana dizia que não poderia mais dar certo, o Senhor apareceu a Abraão e falou. Glória a Deus. Sabe o que é isso? É que Deus, ele gosta de se revelar ao homem no meio das suas limitações. Deus gosta de aparecer e se revelar ao homem no meio das suas fraquezas. É assim com Moisés, fugitivo do Egito, assassino, vai para o deserto. Quando ele pensa que nada mais vai acontecer, com 80 anos, Deus aparece dentro de uma sarça. Brada para ele e diz: no lugar da onde você fugiu é para onde você vai voltar e vai libertar o meu povo da mão de Faraó. Foi assim com João lá em Pátimos. Quando os homens fecharam as portas da terra, avançado em idade, em uma ilha cheia de serpentes, com um sol causticante, que não tinha mais perspectiva de saída, as portas da terra fechadas pelos homens. Aí Jesus escancara as portas do céu, brada para João e diz: ei João, sobe aqui, porque se as portas da terra estão fechadas, eu vou te abrir as portas do céu e vou te revelar como Ele é por Deus. Eu não sei quem está entendendo, mas Deus está dizendo a alguém nessa noite que Ele está abrindo portas que para o homem parecem impossíveis. Ele está escancarando portas quando o homem pensou que estava fechando. Deus está dizendo: está errado, eu estou abrindo as portas do céu. Porque quando as portas da terra se fecham, Deus escancara as portas do céu. Foi assim com Paulo, espinho na carne, orou 3 vezes a Deus: tira de mim, Senhor, esse espinho, eu não aguento mais. Sabe o que foi que Deus disse?
um belo de um não. Mas não foi um não seco, como eu acabei de falar para vocês. Porque o não de Deus é com jeito. Ele diz: Paulo, a minha graça te basta. Só as irmãs entenderam. Vou pregar para os irmãos e para a mocidade. A minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Porque é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Levanta a mão, porque Deus está dizendo: é nas tuas limitações, é na tua fraqueza, é quando tudo parece que não vai dar mais certo, que eu vou aparecer e me revelar como Deus Todo-Poderoso. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia! No hebraico, El Shaddai. El, nome Deus, já tem o significado de Deus forte. Se Deus se revelar só como El, Deus já estava dizendo: eu sou Deus forte. Mas Ele se revela como El Shaddai. Eu sou mais do que forte, eu sou todo forte, eu sou todo poderoso, eu que tenho o domínio de todas as coisas. El Shaddai. Shaddai também significa montanha no hebraico. É o Deus do alto das montanhas. Mais uma versão também diz: é o Deus dos seios. Como assim dos seios? Porque para os antigos mesopotâmios as montanhas eram o seio da terra. E quando a Bíblia diz que Deus é o Deus dos seios, é a Bíblia dizendo que Ele é o Deus amamentador. Como assim? É o Deus que alimenta, que nutre, que sustenta, que fortalece. Não, você não entendeu, vou dizer de novo. Ele é o Deus amamentador, Ele é o Deus que alimenta, é o Deus que sustenta, é o Deus que nutre, é o Deus que fortalece. Levanta a mão, porque tem uma palavra de Deus na tua vida. Deus está dizendo: eu fui poderoso para te arrancar de Ur dos Caldeus. Eu não vou te deixar morrer no meio do caminho. Eu vou continuar te sustentando, te fortalecendo, te levantando, pegando na tua mão, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Receba renovo da parte desse Deus nessa noite. Receba força da parte desse Deus nessa noite, porque o El Shaddai apareceu para nós. Glória a Deus. É por isso que o salmista, já vou encerrar, estourei meu tempo. No Salmo 81, quando ele está compondo a Deus, ele dá um espaço para Deus falar no verso 10. Aí Deus brada, um versículo que todo pentecostal ama. Aí Deus brada assim dizendo: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. Aí vem a parte que a gente ama: abre a tua boca e está encherei. A gente pensa que Deus está dizendo assim: ó, começa a glorificar que eu vou te encher do meu espírito, né? Embora seja uma verdade que se você glorificar, Deus vai te encher do espírito nessa noite, não é isso que o texto está dizendo. É algo bem mais profundo. Se você pegar a versão NVI, Deus está dizendo assim: eu sou o mesmo Deus que te arrancou lá do Egito. Abre a tua boca, na versão NVI é: confie em mim, que eu vou te alimentar. Meu Deus, tem gente entendendo. Por que Deus usa a expressão abre a boca e encherei? É Deus usando o exemplo de uma criança. Quem já alimentou criança que sabe. Os pais e as mães costumam dizer: fecha o olho e abre a boca. A criança abre. Por que ela faz isso? Confia de olhos fechados, porque ela sabe que o pai, que a mãe não colocaria algo que não preste na sua boca. O pai ou a mãe
só vai colocar na boca da criança o melhor. Glória a Deus. Que Deus está dizendo no Salmo 81, verso 10. É que eu sou o Senhor que te arranquei lá da terra do pecado. Eu sou o Senhor que te arrancou lá das trevas. Eu sou o Senhor que te arranquei lá do mundo. E não te preocupa, porque eu não te arranquei lá para te fazer morrer no deserto. Porque do mesmo jeito que eu fui fiel e poderoso para te arrancar da terra do Egito, eu também sou poderoso para te sustentar no deserto. É por isso que ele está dizendo nessa noite a alguém: confia em mim de olhos fechados, porque eu vou continuar te alimentando, vou continuar te sustentando, vou continuar pegando na tua mão e te fazendo avançar. Fica de pé comigo nessa noite, em nome de Jesus.